Bom dia, povo de Deus, igreja abençoada por Deus. Mais um dia estamos aqui para falar da palavra do Senhor e que a palavra do Senhor venha entrar em nossos corações e venha nos dar frutos cada dia mais. Que possamos sim colocar a palavra do Senhor em nossos corações. E hoje a palavra do Senhor está no livro de Mateus, capítulo 5, do verso 33 ao 37. E esse é um dos ensinos do próprio Jesus Cristo, quando estava ensinando, quando começou o seu evangelho a ensinar o Sermão do Monte. É um dos ensinos, que estamos aqui para falar da palavra do Senhor. E o Sermão do Monte começa no capítulo 5 e termina no verso 7. E lá tem a doutrina, todas as doutrinas que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou para aquele povo e até hoje é um ensinamento para todos nós. E hoje é um dos ensinos que o Senhor colocou no meu coração para eu falar a respeito da palavra do Senhor, que está no livro de Mateus, capítulo 5, do verso 33 ao 37. E a palavra diz assim: Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Jesus Cristo estava aqui começando a falar do evangelho. E ele disse: vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Antes de eu chegar aqui hoje, vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Ele está dizendo, olha, não era para fazer juramento falso, não é para fazer juramento falso. Mas se porventura vocês fizeram juramento, vocês têm de cumprir com esse juramento. Também hoje é da mesma forma. Mas isso foi dito aos antigos. Antes de Jesus Cristo chegar, isso era dito aos antigos, daquele povo lá da Judéia, que não era para fazer nenhum tipo de juramento. Mas como eles viviam fazendo juramento, esse juramento era para ser cumprido. As regras era para ser cumprida. Da forma que eles juraram, era para ser cumprido. Mas quando Jesus Cristo chega, ele quebra esta regra. E ele nos dá um novo mandamento. E o mandamento de Jesus Cristo agora é este. Eu, porém, lhe digo. Aí Jesus Cristo agora vai dar um novo mandamento, um novo ensino, uma nova doutrina. E essa doutrina hoje serve para nós. Quando Jesus Cristo veio, ele deu uma nova doutrina e essa doutrina está servindo para nós até hoje e vai servir para muitas gerações. E ele diz assim: eu, porém, lhe digo, não jure de modo nenhum. Não é para jurar de modo nenhum. Ele deixa muito claro, não é mais para jurar. Aquelas pessoas viviam com juramento, mas ele está dizendo, eu lhe digo, não jure mais de forma alguma. Nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, que é o estrado dos pés do Senhor, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que o seu cabelo fique branco ou preto. Ele está dizendo, olha, de forma alguma, não é para se viver fazendo juramento. Esse é um ensinamento do próprio Jesus Cristo, que disse para aquelas pessoas, para todas aquelas pessoas que estavam ali no Sermão do Monte. Tinha multidões e multidões de pessoas. E ele ali estava ensinando muitas doutrinas, muitos ensinamentos. E ele disse, não é para viver jurando. Acabou com essa história de juramento. Não quero mais que vocês jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por vocês mesmos, nem pela sua cabeça, nem por nada. Não jure, não jure de forma alguma. O Senhor está dizendo, eu, porém, lhe digo. Ele disse, o próprio Jesus Cristo disse, não jure de modo nenhum. Quando ele disse que não é para jurar de modo nenhum, este é um mandamento, este é uma doutrina, este é um ensinamento que ele estava ali começando a ensinar no Sermão do Monte. E ele continua dizendo que não era para jurar por nada neste mundo, não era mais para ser jurado. Aí ele diz assim no verso 37, que a palavra de vocês sejam, que as nossas palavras sejam sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, se eu vou dizer um sim, esse sim ele tem que ser verdadeiro. E não é necessário eu ficar jurando para outras pessoas, eu juro por isso, eu juro por aquilo. Não, é sim, é sim. E esse sim que saia de mim seja verdadeiro. Porque se passar disso é do maligno, porque aí eu estou com mentira, aí eu estou mentindo. Estou dizendo um sim, mas um sim falso. Então é do maligno.
E se eu disser não, que este não também seja verdadeiro. Porque se o meu não for com mentira, eu estou mentindo e a mentira é do diabo. A mentira vem do maligno. Por isso que ele está dizendo que a palavra de vocês seja sim, sim e não, não. O que passar disto vem do maligno. O que passar disso é mentira. Não é de vocês. Vem do maligno e vocês não pertencem a mim. Porque vocês estão jurando, estão dizendo sim, estão falando não, mas não é verdade. E o que Deus quer de cada um de nós é que nós falamos a verdade. Nós possamos falar a verdade, seja o que for. O sim da gente tem de ser o sim. O não tem de ser o não. É isto que o nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo, ordenou para todos nós. Está aqui no Sermão do Monte, quando ele começou a pregar o seu evangelho, quando ele trouxe as boas novas, e lá no Sermão do Monte, começando no capítulo 5 e terminando no capítulo 7, tem muitos e muitos ensinamentos. Esse é um dos ensinamentos para nós não vivermos aqui na terra jurando por nada. Mas que a nossa palavra venha a ser verdadeira. Venha a ser o nosso sim, sim. E o nosso não, não. E o que passar disso vem da mentira, vem do maligno. E lá no Sermão do Monte ele começa no capítulo 5 com as bem-aventuranças. E vai fazendo vários ensinos, nos dando várias doutrinas. E termina no verso 7. Quando termina no verso 7, as pessoas estão maravilhadas com aquelas doutrinas. No verso 7 diz assim, que as pessoas, o fim do Sermão do Monte, isso é o verso 7, capítulo 28, é quando termina o Sermão do Monte. E lá diz assim, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Então, tudo que tem aqui no Sermão do Monte é a doutrina que Jesus Cristo deixou para nós e que os apóstolos continuaram esta pregação e levando também para muitas e muitas pessoas quando Jesus Cristo subiu aos céus. Porque aí ele diz, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como tem autoridade e não como os escribas. Jesus Cristo ensinava com muita autoridade e não igual aos escribas. Então as pessoas estavam maravilhadas com o que ele estava ensinando. E ele ensina muitas coisas, ele ensina sobre os falsos profetas, ele ensina quem vai entrar no reino dos céus, ele encoraja as pessoas a orar e muitos ensinos está aqui no Sermão do Monte, que é muito importante a gente ler o Sermão do Monte, porque são as doutrinas que Jesus Cristo começou a trazer para todos nós que somos cristãos e que amamos a palavra do Senhor. Que estas palavras venham hoje entrar em nossos corações e que a gente não venha fazer juramento, nem falso, nem de forma nenhuma, porque não podemos viver fazendo juramento. Que a nossa palavra seja verdadeira. É isso que o nosso Deus quer para todos nós. Vamos orar e pedir ao nosso Deus para que possamos sim falar a verdade diante do nosso próximo. E assim nós agradamos ao Senhor, porque o nosso Deus quer que a gente fale a verdade. Vamos orar e pedir ao nosso Deus que cada dia nos capacite a fazer o seu querer e a sua vontade. Deus amado, grandioso Pai, mais um dia estamos aqui, Senhor, falando da Tua palavra. Que possamos, Senhor, a cada dia viver através da Tua palavra, da sabedoria que vem do alto, Pai. E que a nossa sabedoria terrena seja destruída totalmente. E que a Tua sabedoria, Pai, através do Teu Espírito que habita em nossas vidas, venha crescer cada dia mais. Te peço, Pai, por cada um da minha família, também te peço, Pai, pelos meus vizinhos e por muitos que irão ouvir esta maravilhosa palavra, Senhor, que vem de Ti. Te agradeço em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.